Comentou seu irmão? Diga para ele: boa tarde, vencedor. Diga: boa tarde, vencedora. Diga: Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe tua casa, teu lar, teus sonhos, planos, projetos, em nome de Jesus. Trouxe a espada do Espírito aí? Abra ela em João, Evangelho de João, capítulo de número 2. Vamos lá, gente. Vamos para um texto muito conhecido hoje, aonde Deus, Ele vai falar o nosso coração. Amém ou não amém, gente? Então tá bom. Vamos lá então, Evangelho de João, segundo João, capítulo de número 2, vamos falar, o texto, melhor dizendo, vai falar sobre o casamento em Caná da Galileia. Amém, gente? Em nome do Senhor Jesus. É um texto muito conhecido, né? Jesus, ele vai até um casamento, Jesus, ele participa de um casamento, e sabemos, eu quero que você preste muita atenção nessa introdução. Por quê? Porque o casamento judeu havia algumas particularidades, né? As festas, elas duravam 7 dias, porque era uma festa de consagração da união, né? Então, eu brinquei hoje pela manhã, quando eu meditava nesse texto, eu estava pensando assim, né? Poxa vida, eu não consigo fazer um dia de festa, né? E o povo fazia 7 dias, é muita coisa, não é? 7 dias ali, mas por quê? Dentro dessa festa, né, dentro dessa cultura, dentro dessa festa, acontecia ali algumas coisas dentro desse casamento. Por exemplo, o noivo dava 7 voltas em volta da noiva, né, quebrava-se a taça ali diante da troca das alianças, né? Também nesses 7 dias de festa lia-se o contrato do noivo com a noiva. Então, assim, acontecia muitas coisas, e era como que uma bênção na união, era uma bênção, né, sobre o casal. Então hoje, quando nós vamos fazer uma festa, geralmente oferecemos salgados, oferecemos refrigerantes, não é verdade? Oferecemos a festinha, o bolo. Quando termina, está sobrando o bolo, você dá bolo para os irmãos, não é? Dá bolo para a família. Na cultura lá se oferecia o vinho, e o vinho tem o símbolo de alegria. Você pode conferir isso no Salmo 104, verso 15, Eclesiastes 10, 19 também. E o que não podia acontecer no casamento? Nós vimos e falamos da cultura, né? Então, dentro de 7 dias acontecia ali os rituais do casamento, aquela coisa. Vimos que era de costume oferecer os vinhos e também outras coisas. Mas vimos também, ou melhor dizendo, o que não podia acontecer era justamente o que aconteceu no casamento em Caná da Galileia, que era o vinho acabar, ou algo acabar, né? Na cultura deles, se, né, fez algo e acabou, né? Se fez algo e faltou, né, como o vinho acaba naquela festa, era motivo de vergonha, era motivo de fracasso também. E eu quero que você, irmão, meu irmão, minha irmã, entenda, né, alguns pontos importantes sobre esse texto. Amém ou não amém, gente? Você abriu em João, agora você vai para Salmo, deixa aí marcado. Vamos para Salmo 30. Então vamos lá, nós vamos começar a nossa mensagem de João no Salmo 30, que é o salmo do estudo de ontem na live. Então vamos lá, Salmo de número 30, verso de número 4, diz assim, olha só, vamos lá. Então, o salmista Davi, ele vai dizer, olha só: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da tua santidade. Por quê? Porque a tua ira dura um momento, e o seu favor está, o seu favor está na vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo que, igreja? Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizestes forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto, então fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Pois que proveito há no meu sangue se eu descer a cova? Porventura o meu pó louvará a ti, anunciará a ele a tua verdade, falará a ele da tua palavra. Ó Senhor, tenha piedade de mim. Senhor, seja o meu auxílio.
tornastes o meu pranto em folgueto, né? Tirastes o meu cilício, minhas vestes de pranto, e cingistes de alegria, me vestis de alegria, para que a minha alma, o meu coração cante a ti louvores, não se cale, ó Senhor Deus meu, a ti louvarei para todo sempre. Diga glória a Deus, pessoal. Então vamos lá, por que eu vim aqui para Salmos e não comecei lá no Evangelho de João? Porque é o seguinte, assim como o vinho acabou naquela festa, nós também hoje lidamos com muitas tristezas, né? Às vezes a pessoa, ela assim como acabar o vinho para aquele casamento era motivo de vergonha, né, de tristeza, era motivo de fracasso. Eu tenho comigo que algumas pessoas também, quando elas enfrentam algumas situações que escapam, né, ou então escorrem pelas suas mãos, eu sinto, pelo menos na minha vida, que eu compartilho da mesma situação, eu compartilho do mesmo sentimento, né? Poxa vida, sabe, a situação fugiu, as coisas, sabe, estão fugindo do controle, e por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais e tal, aconteceu. Então o salmista Davi, ele vai dizer o seguinte, né? Davi, ele vai dizer o seguinte: olha, porque a sua ira dura um momento, mas o seu favor a vida toda. Não vamos falar disso, mas olha só, mas o choro dura uma noite. Agora leiam comigo, mas a alegria vem pelo que, igreja? Então quem assistiu a live ontem viu o pastor falar, o choro, ele na nossa vida, ele é inevitável. Eu acho que não tem uma pessoa na vida que não tenha chorado, e por mais que essa pessoa seja dura para chorar, às vezes a alma clama, a alma chora, a alma se angustia, né? Então quando o salmista ele diz o seguinte: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O que representa o novo dia para você? Você já viu aquele dia que deu tudo errado na tua vida? Você fala assim: puxa vida, pastor, misericórdia, eu fui fazer as coisas, deu errado, aí já saí de casa nervoso, aí fui fazer isso, o café caiu, aí quando cheguei no trabalho, os trem deu errado, aí parece que um enviado de Satanás foi lá no meu trabalho, me cutucou o dia inteiro, tirou eu do espírito. Aí você volta para casa no final do dia, fica lá horas no trânsito, ou no ponto, ou na estação, aí você fala assim: meu Deus, mas que dia é esse? Aí para piorar ainda, você chega em casa ainda, vai tomar banho, chuveiro queima, é um exemplo, tá? Aí o chuveiro queima, aí você fala assim: misericórdia, que dia foi esse, não é? Mas só que você pensa, amanhã vai ser o que, igreja? Porque a viração do dia, o dia amanhecer para nós, traz essa ideia, como eu falava pela manhã, de novas oportunidades. Então por mais que você teve um dia difícil hoje, ou um dia difícil na rua, tudo que você quer, às vezes é falar assim: nossa, eu vou para minha casa, eu vou tirar o meu sapato, eu vou deitar, eu vou dormir, e amanhã, se Deus quiser, tudo vai dar, ok, igreja? Por isso que o salmista, ele estava dizendo o seguinte: olha, o choro pode durar uma noite. Na verdade ele acontece. Em tempos difíceis choramos, lamentamos, suplicamos e tal, e aquela coisa. Mas só que eu quero que você entenda o seguinte: a alegria, ela vem pelo amanhã. A alegria, ela vem em novas oportunidades na vida. A alegria, ela vem quando nós temos a condição, ou quando Deus nos dá a condição, né, de uma nova oportunidade, de lidar com aquilo de novo, de tentar novamente. A alegria, ela vem quando o dia amanhece, ou seja, é uma nova oportunidade, é um novo dia, onde a esperança no nosso coração vai ser tudo diferente agora. Vai ser tudo contrário. O que deu errado ontem, né, e assim vai ser nesse meu dia hoje, vai ser tudo diferente. Você pode ver que isso acontece também na viração do ano. Por que tantas pessoas gostam do culto da virada do ano? Porque as pessoas vêm com um propósito, elas dizem assim: olha, meu Deus, esse ano foi assim, mas só que este ano agora eu vou ser diferente. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Eu já. Então a viração do dia, quando o salmista ele diz, né, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã, é porque é o seguinte: porque o amanhã ele representa essa nova oportunidade, essa nova esperança para o nosso coração, novas chances de lidar com aquilo, de lidar com as coisas, uma nova chance de fazer as coisas acontecerem diferente, ou então das coisas acontecerem diferente para nós, porque às vezes não é nem nós fazermos, às vezes a esperança não está nem no eu, porque é a dia que nós nos dedicamos e fazemos o nosso melhor, mas deu o quê?
errado, mas aí qual que é a esperança? A esperança então de que as coisas, vamos dizer assim, coopere mais para comigo. Então a alegria, ela vem pelo amanhecer, na nova oportunidade, quando há esperança, quando há uma expectativa, quando você fala, meu Deus, vai ser diferente, as coisas para mim hoje vai dar certo. E é tão bom, irmãos, quando nós estamos nessa fé, é tão bom quando nós estamos nesse espírito, que você fala assim, não, há uma esperança, as coisas vai dar certo, né? Uma pessoa vai e tal, e aquela coisa ela vai me ouvir, vai dar e tal, e eu vou conseguir e tal. Então é muito bom. Então, quando o salmista ele diz, né, que o choro ele dura uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã, com outras palavras, para nós aqui hoje, é como se estivesse dizendo, a alegria vai vir na oportunidade, na nova oportunidade. A alegria vai vir na nova esperança, porque a esperança é de que esse dia vai ser diferente. A alegria vai vir na minha expectativa que eu estou, de agora, que as coisas vão ser diferentes. Na segunda oportunidade as coisas serão diferentes, que as coisas vão acontecer. Então, e é sobre isso justamente que o salmista ele está clamando e orando a Deus. Porque olha o verso 8 comigo, olha só o que ele diz. Olha só, verso 8, olha só. E a ti, Senhor, o que ele diz? Clamei, e ao Senhor, o que, igreja? Supliquei. Olha o verso 9. Porque que proveito há no meu sangue descendo a cova? Porventura o meu pó, porque o corpo para o pó voltará, para a terra voltará. Porventura louvará o pó, anunciará ele a verdade. Aí olha o que ele vai dizer: ouça-me, Senhor, e tenha piedade de mim. Senhor, seja o meu, o que, igreja? Auxílio. Então o que o Davi está pedindo? Ele falou, Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade, que a gente não está entrando na causa disso, não é o propósito. O propósito que eu estou mostrando para você é o salmista clamando, pedindo a Deus piedade, pedindo a Deus para que Ele seja o auxílio dele, pedindo a Deus uma nova chance, porque olha só que profundidade essa oração, esse clamor, porque ele está dizendo, porque se o meu sangue escorrer e eu virar pó, como que o pó vai te louvar, meu Deus? Se eu descer a cova, como que o meu pó vai falar das tuas palavras? Então o salmista ele estava dizendo com outras palavras o seguinte: se eu for destruído, se eu me submergir no meio dessa luta, se eu for vencido, sabe, se eu não conseguir me levantar de novo, se eu não der a volta por cima disso, sabe, se eu não sair desse buraco ou dessa situação, como que as coisas vão louvar o Senhor, meu Deus? Então o salmista ele estava dizendo o seguinte: Senhor, a ti clamei, a ti supliquei, sabe, porque para que o Senhor tenha piedade, misericórdia de mim. Agora olha isso, para que o Senhor seja o meu, o que, igreja? Aquele que me ajuda, aquele que me dá força, aquele que de alguma forma vai me auxiliar, ou auxiliar, né? Quem tem auxiliar de cozinha, a cozinha vai lá e tal, aquela coisa. Então, para que o Senhor seja o meu auxílio, para que o Senhor seja aquele que me ajuda. Então o salmista em si, ele estava pedindo justamente isso: me dá uma nova oportunidade, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, sabe, para que eu não desça a cova, porque lá, como que o meu povo vai louvar o Senhor? Então me dê uma nova oportunidade, porque aí sim, e seja o meu auxílio. Coloca para mim, Carlinhos, por favor, filho, na versão NVI, o verso de número 11, olha só o que ele vai dizer mais, olha só, verso de número 11, versão NVI, olha lá: mudastes o meu pranto, que tem a ver com o propósito mês, né? Mudaste a minha tristeza em dança. Então o que o salmista está dizendo? Mudaste, Senhor, a minha tristeza para que a alegria, para dançar, né? Festejar e tal. Tirastes a minha veste de lamento, e olha ali, leia em voz alta, e vestiste-me de quê, igreja? De alegria, felicidade, alegria. E olha lá mais: para que o meu ser cante louvores e a ti não se cale. Olha lá, vira: ó Senhor meu Deus, eu te darei graças para o que, igreja? Então o que ele estava pedindo? Oportunidade. Então a alegria ela vem pelo que, igreja? Pela manhã. Então eu não sei se você já viveu isso, mas eu já, sabe, né? A alegria ser restaurada numa nova oportunidade, sabe, de poder fazer de novo, sabe, aquela oportunidade de poder agarrar as oportunidades, sabe, quando a situação vem, fala assim. Então a alegria ela torna de novo no nosso coração quando a oportunidade vem. Mas como? Sabendo como?
entenda uma coisa: Deus precisa ser o seu auxílio. Diga glória a Deus. Levante sua mão direita assim, fala assim, diga assim comigo em voz alta, diga: meu Deus, tenha piedade de mim e seja o meu, diga, auxílio. O que você precisa? Meu Deus, eu preciso que Deus seja a minha força, Ele vai ser. Meu Deus, eu preciso que o Senhor seja aquele que vai me dar direção, Ele vai ser a sua direção. Diga glória a Deus. Meu Deus, eu preciso que o Senhor seja aquele que vai abrir as portas. Diga amém, Jesus, Ele vai abrir. Meu Deus, eu quero que o Senhor, oh meu Deus, eu preciso que o Senhor seja o meu auxílio, para que guerreie, para que seja inimigo dos meus inimigos, adversário dos meus adversários, e será. Mas tudo isso diante de uma nova oportunidade. Irmãos, eu falava pela manhã, o Senhor é o nosso auxílio, mas eu falava também que Deus, Jesus, Ele está pronto sempre a dar novas oportunidades para nós. Diga amém, gente. Mas seja o Senhor o meu, mais forte, seja o Senhor o nosso, aquele que vai nos ajudar, aquele que vai ser a nossa força, aquele que vai ser o nosso caminho, aquele que vai estar ali nos auxiliando. Filho, não é assim, vai para lá e faz isso e tal. Então o salmista ele diz: seja o meu auxílio e tira de mim, Senhor, o meu pranto. Olha lá a versão NVI de novo, verso de número 11: tornastes o meu pranto e foguete, ou seja, trouxe do meu choro e fizesse eu dançar, me alegrar. Tirastes a minha veste de lamento e me vestistes de alegria. Olha a mudança. Olha a situação acontecendo diferente, olha a coisa acontecendo. Mas o que Davi estava pedindo? Senhor, eu sei que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pelo que, igreja? No novo dia a alegria vem. Então tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim. Não deixa eu descer a sepultura, não deixa eu se descer a sepultura. Olha lá, o choro pode persistir uma noite toda, pode durar toda a noite, mas de manhã interrompe, mas de manhã, o que está escrito aí? Rompe, né? E rompe a alegria, vem a alegria. Então, irmãos, essa tem que ser a nossa fé. Então, o que o Davi estava pedindo? Dá uma nova chance. Existem coisas que só vêm por uma nova chance. A alegria vem numa nova chance, no novo dia, no novo momento, com esperanças novas. Ai meu Deus, eu fui na igreja, que bom, meu coração está cheio de esperança. Então seja o Senhor o nosso, o que, igreja? Auxílio. É o Senhor que vai me ajudar agora, é o Senhor que vai comigo agora, é o Senhor que vai me dar vitória agora, é o Senhor que vai me fortalecer, é o Senhor que vai me auxiliar. Diga glória a Deus, pessoal. Então Deus sempre está pronto, né, a exceder uma nova chance. Por exemplo, olha só que interessante isso. Angélica, eu vou perguntar para a senhora, presta atenção. Jesus, quando ele estava no ministério terreno, eu vou dar um exemplo bíblico disso. Jesus, quando estava no ministério terreno, ele falou assim: aqueles que me negarem diante dos homens, termina para mim, diante dos anjos. Não é? Não é? Sim ou não? Sim ou não? É ou não é? É, ué. Aquele que me negar diante dos homens, Jesus falou, eu também os negarei, me envergonharei deles diante dos anjos de Deus. Olha que interessante. Aí, olha só, eu pergunto para você, quem que negou Jesus? Quem, gente? Traiu Judas. Pedro negou, não é, não é? Na hora que Pedrão falou assim, ele falou assim, ó, eu vou contigo até a morte, Jesus. Jesus falou para ele, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Aí foi lá e tal, aquela coisa toda e tal. Aí quando vê, nega uma, olha só, ele nega 2, e quando vê, na terceira vez que Pedro nega Jesus, ele nega ser um dos discípulos e tal. A Bíblia fala que Jesus vai fazer isso daqui, ó. Ele vai olhar para quem, gente? Para Pedro. Aí Pedro vai fazer o quê? Ele vai o quê? Chorar o quê, igreja? Amargar. Olha aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então Pedro nega Jesus. Aí quando Jesus olha para ele, Pedro olha para Jesus, e Pedro fala assim, Jesus viu eu negar ele. A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Olha só que interessante.
Agora coloca aí para nós, o Carlinho, Marcos capítulo de número 6, vai, verso de número 5 na versão normal. Olha lá para o monitor, Marcos 5,16, versão normal, coloca na versão normal para nós, filho. Não, quer dizer, Marcos 16,5, desculpa filho, eu inverti, isso, pronto lá, olha lá. E entrando as mulheres no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido uma roupa comprida e branca, vira, e ficaram o que, igreja? Espantadas, ressurreição de Cristo, olha só. Porém ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já o que, igreja? Ressuscitou e não está aqui. Eis aqui o lugar onde o colocaram. Agora vira o verso de número 7. Olha isso. Mas ide, com outras palavras, vão, digam aos seus discípulos, agora leia em voz alta, e a Pedro, para que ele vá diante de vós até a Galiléia. Olha só. O que eu falaria assim? Ô Angélica, vai lá no salão, fala com todos os obreiros mais a Sandra. Fala com a Sandra também. Uai, se eu fala com todos os obreiros, a Sandra é obreira. Quem concorda comigo aqui? Não é assim não? Vai lá, fala com todos os obreiros, mais a minha esposa. Minha esposa, né, ela faz a obra, né? Mas sim, não é uma obreira. Não exerce o ministério de obreira. Faz, aí é diferente. Então, que sentido faz? Ô Sandra, vai lá, reúne todos os obreiros lá, e chama também o irmão Paulo Nunes lá. Paulo Nunes, né? Paulo Nunes, chama ele lá. Não, mas peraí, ele já é obreiro, ele já faz parte da equipe. Então, quando o anjo fala assim, ó, vai, diga aos discípulos e também a Pedro que ele vai adiante de vós, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Manda todos ir para a Galiléia. Por que Pedro não é chamado de discípulo? Olha a palavra aí. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante dos meus anjos. Quem que estava falando com as mulheres? O anjo do Senhor. Diga para Pedro ir, fala para Pedro, diga aos discípulos e também a Pedro. Diga aos discípulos e também a Pedro, para irem para Galiléia. Aí vai Jesus, aparece aos discípulos de Emaús. Depois Jesus, ele entra naquela casa onde os discípulos estavam reunidos, quer dizer, ele entra, depois também, Jesus vai de encontro a Pedro, lá no mar Tiberíades, se eu não estiver enganado, onde Pedro tinha voltado a fazer o quê? A pescar. Aí estava o Pedro lá, tentando pescar, tendo os mesmos resultados de antes. Aí aparece Jesus, Pedro estava nu, aí Jesus fala assim, olha, joga a rede pelo lado direito. Jogaram, pegaram 153 grandes peixes. Quando vê, um grita assim, é o mestre. O que Pedro faz? Pula dentro da água, de vergonha, né? Aí quando vê, chega na praia, tinha um pão, tinha um peixe já cozido. Aí Jesus chama Pedro e fala assim, Pedro, vem comigo, Pedro. Aí Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Jesus fala para Pedro, você responde pela segunda vez, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Aí no original tem uma diferença que eu não vou entrar nisso não, mas ele vai dizer na terceira vez, tu me amas mesmo? Falou, Senhor, tu sabe que me amas. E a Bíblia fala que ele se ficou triste. Ele falou, Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Aí Jesus vira para ele e fala o seguinte, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro ali, Jesus ali, né, vai lá, então tá bom, então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro volta para o ministério, e o negócio começa a acontecer, e aquela coisa toda. Por quê? Porque tudo isso, Jesus, ele está pronto, ele está disposto a trabalhar na nossa vida, a dar a segunda chance, porque ele é o nosso auxílio. Diga glória a Deus. Seja o meu auxílio, Senhor, seja o meu auxílio.
Seja o meu auxílio, meu Deus, me ajuda nas minhas questões, me ajuda nas minhas lutas, tenha piedade, tenha misericórdia, seja o meu auxílio, não deixe eu descer a cova. Aí o Davi, ele vai dizer: trocastes as minhas vestes de lamento, de tristeza. É como se ele estivesse falando assim: o Senhor tirou minhas roupas de tristeza e me vestiu, com as vestes de alegria. E por isso eu vou dar graças ao Senhor todos os dias. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer, irmão, gratidão. Gratidão, Deus está pronto, Jesus está pronto a ser o nosso auxílio, a ajudar, a abençoar, tirar essa tristeza, como nós estamos no propósito da última lágrima, arrancar as lágrimas, tirar a lágrima, arrancar a lágrima para fora e nos revestir com vestes de alegria. Diga glória a Deus, pessoal. Mas para isso o Senhor precisa ser o nosso, aquele que vai ter liberdade para nos ajudar. Diga glória a Deus, gente. Quem está entendendo aqui, levanta a mão, dá amém, Jesus. Amém? Agora vamos lá para o Evangelho de João. Olha que loucura agora. Evangelho de João, presta atenção nesse texto, vê se isso daqui não é tremendo. Vamos lá. Diz assim, verso de número 1, João capítulo 2, verso 1, diz assim, olha só: e ao terceiro dia fizeram uma festa de bodas em Caná da Galileia. E estava ali quem, gente? A mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho, não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos... Vamos lá, primeira lição. Texto muito conhecido, que inclusive às vezes eu prego em cerimônias de casamento. Primeira lição para nós, irmãos, a Bíblia fala assim no verso de número 3: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem o quê? Então, primeira lição para nós: o vinho faltou, o vinho acabou. Não é que nunca houve vinho. Isso é uma lição muito importante, irmãos, porque até na quarta-feira, falando lá sobre o sonho de Faraó, nós abordamos isso, porque os tempos difíceis tendem a engolir os tempos bons, como se os bons nunca existissem. Então, quando a Bíblia fala que o vinho acabou, que representa a alegria, que é onde nós estamos falando aqui hoje, que às vezes muitas pessoas têm andado tristes. Mas tem andado triste por quê? Porque eu nunca fui alegre? Não, pastor. Tem andado triste porque a alegria tem sido consumida. Às vezes por uma doença, por um diagnóstico, por um exame que deu lá determinada coisa, uma situação na vida. Às vezes brigas, desentendimentos, fofocas, expectativas erradas. Faz com que o vinho, que aqui representa a alegria, seja consumido. Quem é que nunca foi no médico e falou assim: seu negócio é sério? Aí a pessoa fala assim: meu Deus, aí tirou a paz, perdeu a paz e tal, e aquela coisa. Quem é que às vezes, por causa de uma situação, não perdeu a alegria, agora está triste? Quem é que por causa de perseguição, lutas, não perde a alegria? Então, na verdade, não é que eu não sou alegre, não é que eu não sou feliz, não é que eu não tenho alegria na vida. Na verdade, se nós formos olhar a nossa vida, sabe, eu tenho tudo, Deus. Porque estamos aqui, estamos respirando, isso, sempre falo isso já é o suficiente para nós agradecermos a Deus, mas às vezes as situações, elas vão minando a nossa alegria. Então, não é que não houve. Na verdade, é que a alegria foi sendo consumida, irmãos, e isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso acontece, sabe, com todo mundo, com todo mundo. Pastor, uma palavra dura, uma situação chata, sabe, tal, e aquela coisa. Aí quando vê, a pessoa já não tem tanta alegria em casa, a pessoa já não tem tanta alegria com o cônjuge, a pessoa já não tem tanta alegria, no seu chamado, a pessoa já não tem tanta alegria, até mesmo na caminhada de fé e tal, e aquela coisa. O próprio Senhor, Ele diz no Provérbios que a esperança tardia entristece o coração. Você já esperou muito uma coisa? Você fica esperando muito, vai acontecer e não acontece, vai acontecer, não acontece, vai acontecer. O próprio Deus fala que isso entristece a nossa alma.
Então a alegria, ela existe, irmão. Ela sempre, se você olhar às vezes para uma pessoa, às vezes ela já foi muito feliz, mas às vezes por causa de um acontecido, por causa de uma situação, a tristeza às vezes tem reinado nessa vida, nesse coração, nessa alma, nessa casa, no casamento, no lar, na vida do filho, no convívio, no ministério, lá no local de trabalho. Às vezes a pessoa acordava, falava, glória a Deus, vou para o trabalho, aí chegava lá com aquela alegria, aí hoje, sabe, aconteceu algumas coisas e tal. Então, a alegria vai sendo tirada às vezes do coração das pessoas. Aí eu pergunto para você, como que volta? Repete assim comigo, em voz alta, diga: o Senhor é o meu auxílio. É Ele que vai te ajudar, diga glória a Deus, pessoal. Ele que vai te ajudar da maneira certa, em nome de Jesus. Assim como Jesus nessa festa de casamento, Ele ajudou aquele casal, assim também Jesus, que é o nosso auxílio, que é o meu auxílio, que é o seu auxílio, em nome de Jesus, vai ajudar, trazendo o vinho de volta, diga glória a Deus. Creia nisso, o salmista ele diz: trocastes as minhas vestes de pranto por vestes de alegria, diga glória a Deus. E por isso, Senhor, eu te dou graças todos os dias, diga amém, gente. Mas como? Pela força, pelo Senhor, pelo milagre. Se for pelo milagre, é pelo milagre, como né, o sinal da transformação da água em vinho. Se for Deus, mas Deus faz, mas Ele tem que ser o meu e o seu auxílio. É Ele que tem que nos ajudar, diga glória a Deus. E vai nos ajudar, diga amém, gente. Creia nisso. Meu Deus, eu quero que o meu coração se alegre de novo, sabe, aos meus filhos. Eu quero que o meu coração se alegre de novo em meu casamento. Eu quero que o meu coração se alegre de novo, meu Deus, no meu chamado. Então, que você faça do Senhor a tua força, que você faça do Senhor o seu auxílio. Amém ou amém? Mas só que tem um detalhe, tem alguns detalhes que eu quero que você compreenda. Porque a Bíblia vai dizer assim, verso de número 2: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Agora olha só: e faltando vinho, leia a voz alta, a mãe de Jesus veio e disse a ele: não tenho o que, igreja? Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, aprenda isso daqui, eu amo falar disso. Escuta o que o pastor vai dizer. Irmãos, uma coisa que vai fazer a diferença na tua vida são os teus conselheiros, ou quem está do seu lado. Isso vai trazer na tua vida um impacto que você não tem ideia, cara. Porque se eu e você estivermos com pessoas carnais, crentes mais carnais, se eu e você estivermos com pessoas, vamos dizer assim, desligadas de Deus, eu estou falando nesse aspecto. Ou se eu parar para ouvir uma pessoa que não tem nada de Deus, não entende de Deus, não sabe de Deus, não tem aliança com Deus, não tem nada, meu irmão, as coisas complicam. Sabe por que disso? Porque, como eu disse lá no início da mensagem, se faltasse alguma coisa no casamento, o casamento ele era dado como fracasso, era uma vergonha pública. E aquele casamento, aquela família, né, iria sofrer, né, com aquele descaso do público que ali estava, além de não alcançar, vamos dizer assim, uma bênção de Deus. Era assim que funcionava. Mas só que quando a notícia falou: olha, não tem vinho na festa, a Bíblia fala assim: a mãe de Jesus disse, ouvindo, sabendo, foi até Jesus e falou: Jesus, não tem vinho. Irmão, se eu e você ouvir pessoas erradas, sabendo da luta, do vinho que está faltando, vamos dizer assim, pessoas vão dizer para você, para mim, para qualquer outra: olha, está nessa peleja aí, ó, separa aí que mulher é tudo igual. Separa aí porque homem é tudo igual. Ah, você é bobo e tal, aquela coisa. Ah, se eu fosse você, eu não suportava isso não, e não sei o que, e papá, e não sei o que. Então, são pessoas, mas que a gente vê que não tem, sabe, vamos dizer assim, um respaldo bíblico. Agora, quando é uma Maria, diga glória a Deus. Quando é uma Maria que está do nosso lado, peraí,
não tem vinho, deixa eu ir lá para Jesus. Foi lá em Jesus, a única que sabia quem era Jesus ali naquela época, além dos discípulos, falou: Jesus, não tem vinho. E o Jesus falou: que tenho contigo mulher, que tenho contigo mulher, e tal, aquela coisa toda, não tem vinho. Se você está com uma pessoa de Deus do seu lado de verdade, você pode estar passando a luta que for, a batalha que for, persevera, meu irmão, porque aquilo que Deus une, um homem não separa, não. Ah, pastor, mas não sei o quê, porque eu estou vendo isso, que eu estou vendo aquilo outro, aí tal, aquela conversa furada. Aí fala: então vem cá, então vamos para a Bíblia. Olha aqui, ó, coloca a tua Bíblia em Coríntios. Olha como que era a igreja lá. Dá uma lapada. Olha aqui como é que era a igreja, olha aqui para a igreja. Olha aqui o que os crentes, o que os santos faziam. Aí, quer mais? Vamos então lá para Apocalipse. Olha o que o Senhor estava falando ao anjo da igreja. Olha aqui, ó. Isso daqui não é desculpa, não. Mas tem que estar ligado em Deus, tem que saber, ter conhecimento. Agora, carnal, que não entende, que não quer saber, que não aprende e tal, aquela coisa. Meu irmão, se você ouvir pessoa errada, eu estou a dizer de novo, sua vida afunda. Agora, se eu e você tivermos bons conselheiros, pessoas de Deus, pessoas que têm temor no coração, temor de Deus, pessoas que entendem, sabe, o que é as coisas de Deus. Ah não, mas isso daqui é o meu sonho e tal, e aquela coisa. Não, mas peraí, você está atravessando por luta. Olha aqui o que aconteceu com Davi. Persevera, meu irmão, persevera, minha irmã. Agora, se alguém sabe que não tem um entendimento, está muito difícil, então, porque não é para ser, que não é para ser, e tal, e aquela coisa e tal, e quando vê, alegria não. Está chovendo? Está chovendo chuva de bênção, diga glória a Deus. Então, quem está entendendo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Então, para que alegria? Porque escuta o que o pastor está dizendo. Eu e você temos dias maus, dias difíceis, que a alegria vai sendo minada, a alegria vai sendo minada. Poxa, eu gostava tanto daquela pessoa, que a pessoa, poxa vida, eu não esperava isso dela, aí quando vê e tal, daí a alegria vai sendo embora. Mas se eu tiver o meu auxílio, quem que é o teu auxílio? Voz alta, quem? Senhor Jesus. Ele vai nos ajudar e vai trocar as nossas vestes de pranto e vai colocar vestes de alegria em nós. Diga glória a Deus em nome de Jesus, irmãos. Mas para isso também eu preciso compreender quem está, com quem eu estou andando, a quem eu estou ouvindo, quem está com quem eu estou compartilhando a minha vida, a minha festa, digamos assim, do casamento. Quem que está dentro da minha vida, quem que está dentro do meu casamento, quem que está dentro da minha casa, quem que está comigo do meu lado a lado ali, ó. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Agora, continuando, olha isso, irmãos, olha isso, olha isso, olha isso, olha que profundo. Diz assim, verso 4, ó. E disse-lhe Jesus: mulher, o que eu tenho eu contigo ainda não é chegado, ok, igreja? A minha hora. Agora olha o verso 5. E sua mãe disse aos empregados, leia em voz alta comigo: fazei, ok, igreja, tudo o que ela, o Carlinhos, olha lá, vamos lá, diz assim: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ela vos, quanto ele, né? Quanto ele vos disser. Escute aqui, pastor. O casal, pelo menos a Bíblia não fala, o casal ele não participa, ou seja, o milagre no casamento, nesse casamento, nessa festa, acontece pela fé de terceiros. Que, primeiro, a mãe de Jesus ficou ouvindo, levou a situação para Jesus. Depois, ela vira para os empregados e fala o seguinte: olha, faz tudo o que ele mandar vocês fazer, tá? Falava hoje pela manhã, irmãos, existem pessoas às vezes querendo mudar a sua vida, mas sem querer obedecer a Deus, sem querer obedecer o Senhor. Tem muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, que ouve a palavra, Deus fala com ele, Deus fala com ela, Deus trata, Deus vem de encontro, a palavra é ministrada, a pessoa sente que é Deus falando com ela, não um homem. A pessoa sabe, meu Deus, o Senhor falou comigo naquele culto, eu abri minha Bíblia, o Senhor falou comigo,
mas que às vezes não estão fazendo o que deve ser feito. Não estão, irmãos. Então a gente precisa entender, sabe, a submeter à vontade do Senhor. Acabou o vinho, mas vocês aí, faz tudo, não falou um pouco, faz tudo o que Ele vos disser. Aí Jesus vira e fala assim: vai lá, enche lá. Ele vai dizer assim, verso 7, e disse-lhe Jesus: enche de água essas talhas. E encheram até onde? Tem gente que na hora que a talha estivesse na metade ia falar assim: tá bom, né, pastor? Chega, né, Jesus? Que eram talhas grandes, né? Encham as talhas até em cima. Chega, né? Não, faça tudo. Irmãos, preste atenção nos detalhes. Sabe, faça tudo o que Ele vos disser. Meu Deus, o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem me conduzido, o Senhor tem me instruído, a Tua palavra revelada tem me ensinado, tem falado comigo, o Senhor tem falado e tal, e aquela coisa toda. Então peraí, se o Senhor tem falado, peraí, deixa eu me submeter aqui, deixa eu mudar isso daqui, deixa eu trabalhar nisso daqui. Agora, se eu não consigo, o Senhor é o meu, voz alta, igreja, o Senhor é o meu. Aí Ele aí para te ajudar, aí Ele aí para te dar a força necessária, meu irmão. O Senhor é a tua força, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Mas fazei tudo quanto Ele vos disser. Então, meu Deus, por isso que eu tenho falado, né, ou melhor dizendo, Deus tem ministrado para nós, porque eu também tenho me alimentado com as palavras. Por isso que Deus tem falado, sabe, vamos ouvir o que Deus tem falado, vamos ouvir as instruções. Meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro e tal, aquela coisa. Então, faça tudo quanto Ele vos disser. Encham as talhas, encheram até em cima, não tenha preguiça não, amém, gente? Verso de número 8, e disse-lhes mais: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, fala de ousadia, mas não vamos trabalhar isso daqui hoje. E para nós finalizar a mensagem, verso de número 9, olha só. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado era água, chamou o mestre-sala ao esposo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho, o que, igreja? E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora, o que, igreja? O bom vinho. Sabe o que eu falava pela manhã? Eu termino. O Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos, pensamos e esperamos, irmãos. Mas só que Ele tem que ser o nosso auxílio. Diga glória a Deus, pessoal. Você tem que ter pessoas de verdade do seu lado que vão lhe ajudar na caminhada. Você tem que estar disposto, ou quem estiver envolvido com você na tua vida, tem que estar disposto a fazer tudo quanto Ele disser. Tem que encher até em cima, tem que levar a água para o mestre-sala. E quando chegou lá, o que o mestre-sala falou? Ele falou: todo mundo põe primeiro o vinho ruim, o bom, e depois o ruim. Vocês guardaram até agora o bom, mas aquele bom era provisão de Deus. Diga amém, gente. Então às vezes a gente pode ter a sensação que o melhor já passou, mas se Jesus entrar na festa, se Jesus entrar na vida, se Jesus fizer a coisa, o melhor de Deus ainda está por vir, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, pessoal. Coloque essa palavra no teu coração, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo que, igreja? Pela manhã. E nós vamos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é o nosso auxílio. Amém, amém, gente? Quem entendeu a mensagem aqui? Você vai se alegrar muito. Se coloque de pé que eu quero orar com você em nome de Jesus. Irmãos, eu falo por experiência própria, como é importante um novo dia na nossa vida, uma nova esperança na nossa vida. Que você seja fortalecida no Senhor em nome de Jesus, e fortalecido também, amém ou amém? Levante suas mãos aos céus, repita assim comigo, diga: meu Deus, diga: seja o Senhor
Diga o meu auxílio, Senhor. Diga que o Senhor traga, Pai, alegria nos meus olhos, na minha vida, porque é momento, meu Deus, de alegria, Senhor. Diga, eu dou liberdade para o Senhor trabalhar. Diga obrigado por essa palavra. Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos, cante esse louvor, diga, vai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar.